Olá, hoje eu vou resolver a prova do terceiro bimestre de 2021 para o terceiro ano do ensino médio. Então, nós temos aqui a primeira questão que diz: Alberto realizou um mergulho no mar, onde a pressão P em Pascal varia linearmente de acordo com a profundidade X em metros. Então, nós temos aqui a pressão no eixo vertical e a profundidade dada em x metros, né, x em metros, na horizontal. Então, variando de forma linear. Linear, nós temos então o que o gráfico é uma reta. E aí a gente verifica que tanto na figura A, B, nas figuras A, B, C, D e E, nós temos retas. Então, nós temos aqui ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era de 100.000 pascal. 100.000 pascal corresponde à pressão de 1 atmosfera, 1 atm. Então, ou seja, na posição zero, ao nível do mar, representado então por 0 metros, está dizendo aqui, olha, que a pressão era de 100.000 pascal. Então, quando tivermos zero aqui no eixo das abscissas, nós temos que ter a correspondência em 100.000 metros. Então, a letra A não poderia ser, né? Agora, a letra B, olha, 0, 100.000. E aqui na letra C, também, 0, 100.000. Então, a resposta, as outras não, olha, 0, 200.000, não. Em 1 atm, né, na pressão atmosférica, que é de 100.000 quando na superfície. Então, nós continuando a leitura, e está dizendo assim: e ao alcançar 10 metros, a pressão passou a ser de 200.000 pascal. Então, 10 metros, aqui, olha, teria que ser 200.000. Então, a letra A já não pode ser, né? E a letra B, a gente já tinha visto que a letra A não seria possível logo de início. Agora, aqui na letra B, olha, quando está ao nível do mar, em 0 metros, nós temos 100.000, está correto. E conforme vai aumentando a profundidade, né, em 10.000 metros, a pressão passa a ser de 200.000 pascal. Então, aqui a letra B está de acordo, né? Então, olha, qual é o gráfico que representa a relação da pressão P exercida em Alberto em função de sua profundidade X? Então, a gente vê aí que a resposta é a letra A. Então, só para conferir aqui, olha, poderia ser essa resposta aqui. Só que em 10.000 metros, melhor, em 10 metros, a pressão está em 300.000 pascal. E o enunciado diz que deve estar em 200.000 pascal. Então, a resposta é a letra B. Exercício 2. Exercício 2. Temos aqui uma decoradora de festas utiliza cilindros de gás hélio de mesmo volume para encher balões. Com 3 desses cilindros, ela consegue encher 45 balões de mesmo tamanho. Eu já vou colocando aqui a relação, né? Então, com 3 cilindros, é possível encher 45 balões de mesmo tamanho, terminando com todo o conteúdo dos cilindros. Essa decoradora precisa encher 105 desses balões. Então, precisa ser enchidos 105 balões para uma festa de aniversário. Quantos desses cilindros estão aqui? Quantos desses cilindros? Então, aqui a quantidade de cilindros. Então, nós temos aqui a quantidade de cilindros e aqui
a quantidade de balões que estão sendo enchidos. Então, a pergunta é, né? Quantos desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões dessa festa? Então, aqui nós temos um problema de regra de 3 simples. Então, quanto mais balões precisarem ser enchidos, mais cilindros com gás hélio a gente precisa. Então, temos aqui regra de 3 simples, vamos ficar com 3 está para x, assim como 45 está para 105. Então, aqui a gente simplifica tudo por 5, dá 9, e aqui dá 21. Dá para também simplificar os primeiros membros. Primeiro membro dividindo por 3 vai dar 1. E aqui, segundo membro dividido por 3, que dá 3. E de novo, olha, simplificando essa fração. Dividindo tudo por 3, dá 1. E aqui, 7. Então, a resposta é x vezes 1, que é x, igual a 1 vezes 7, que é 7. Então, serão necessários 7 cilindros de gás hélio. Esse é um problema de regra de 3 simples. Exercício 3. O desenho abaixo representa a vista lateral da casa de Raul. Para acessar o segundo andar, então está mostrando aqui a escada que leva ao segundo andar. Ele construiu uma escada conforme indicado no desenho abaixo. Qual é o comprimento aproximado dessa escada? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Está sendo pedido o comprimento da escada, que eu vou chamar aqui, olha, de E. E de escada, a medida do comprimento da escada. E aqui foi dado esse ângulo de 30 graus, e as relações trigonométricas para um ângulo de 30 graus, sugerindo então que se use uma das relações trigonométricas. E aqui, como eu tenho a medida do lado que é adjacente ao ângulo, eu posso usar o significado de cosseno. O que é o cosseno? Cosseno de 30 graus é o lado adjacente. Então, cosseno de 30 graus é o lado adjacente, que é 5,2 metros, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o lado que está em oposição ao ângulo reto. Então, E de escada, né? Cosseno de 30 graus já está sendo dado aqui, olha, é raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2, vamos ficar com a raiz de 3 sobre 2 é igual a 5,2 sobre E. Então, fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter E vezes raiz de 3 e 2 vezes 5,2, que é igual a 10,4. E nós temos agora que fazer essa aproximação aqui, olha. Então, quanto vale o E? Vou continuar aqui. Quanto vale E? Vale 10,4 e raiz de 3 vai passar como divisor. E a raiz de 3 já foi dado aqui, que vale 1,73. Multiplicando tudo por 100, para a gente deixar o denominador como número inteiro, então multiplicando tudo por 100, temos 1040, tá? A vírgula está aqui, ó, 1, 2, duas posições para a direita, dividido por 1, ou melhor, por 173. Agora vamos fazer essa conta. Fazendo essa conta, nós temos aqui 1040 dividido por 173. Então, se pegar os 5 vezes 200, né, aproximadamente, vai dar 1000, daria, né? Então,
como eu arredondei para cima, eu já vou pegar direto o número 6. Então, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 7, 42, 43, vão 4, aí 10 aqui, sobra 2, para continuar, vírgula 0, aí 20 é menor, então mais um 0 aqui, mais um 0 aqui, aí vai dar 1, né? Então, nem vou continuar, porque eu já vi aqui, olha, que a resposta é exatamente essa. Então, o comprimento da escada, que eu chamei de E aqui, é igual a 6,01 aproximadamente, né, metros. A próxima edição de um congresso será realizado em um dos países situados no continente americano. Entre os países candidatos a sediar esse congresso, 3 são da América do Norte, 20 são da América Central e 12 países são da América do Sul. Qual é a probabilidade de o país escolhido estar situado na América do Sul? Então, a probabilidade é sempre o evento possível. No caso aqui, nós temos a quantidade de países da América do Sul, dividido pelo total de possibilidades. Então, quantas são as possibilidades? 3 mais 20 dá 23. 23 com 12, 35. Então, a resposta é 12 de um total de 35. Letra A. Bom, desenhei aqui um hexágono, já que a base está na forma de um hexágono regular. Um hexágono regular dá para a gente dividir em 6 triângulos equiláteros, né? Já que todas as medidas dos lados são iguais. Então, aí, em cada triângulo equilátero, nós temos aqui, formando 90 graus, então considerando esse triângulo aqui, aqui nós temos a altura, eu vou chamar de H. E a área de um triângulo, nós já sabemos que é a medida da base vezes a altura sobre 2. Então, só que para calcular essa altura, eu vou ter que descobrir quanto é que mede. Melhor, eu vou ter que, para descobrir a área desse triângulo, eu preciso da altura. E para descobrir essa altura, eu vou usar esse triângulo retângulo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho mais essa figura para a gente perceber o triângulo retângulo, para descobrir então a medida da altura. Bom, então nós temos aqui, esse triângulo é um dos triângulos da base, que é um triângulo equilátero. Se é triângulo equilátero, olha, nós temos aqui, olha, que esse triângulo poderia ser esse aqui, por exemplo, olha. Esse que está bem aqui, saindo daqui. Eu desenhei aqui, né? Então, a base é 20. Só que aqui eu quero descobrir a altura, o valor de H. Eu tenho aqui que a base, que é 20, ela está sendo dividida em duas partes. Eu tenho aqui 10 centímetros. E aqui é o outro lado, né, do triângulo equilátero, que é 20 centímetros. Então, aqui nós temos 10 e aqui no outro 20. Então, nós vamos calcular a altura do triângulo, desse triângulo, para descobrir então a área dele. E aí, então, quando descobrimos a área, vamos multiplicar por 6, já que são 6 triângulos. Então, usando a relação do Teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado vai ser 1 cateto ao quadrado, que é 10, mais o outro cateto ao quadrado. Então, nós temos aqui 20 vezes 20, 10 vezes 10, mais h ao quadrado. Continuando aqui desse lado, nós temos que h ao quadrado é igual a 400 menos 100. Ou seja, h ao quadrado é igual a 300.
300, para tirar uma raiz aproximada, eu vou fatorar. Então, 300 é o mesmo que escrever 3 vezes 100. Então, eu separei dessa forma porque aí eu consigo descobrir a raiz quadrada de 100, né? E h, ele vai ser a raiz quadrada de 3 vezes 100. Então, nós temos que h, que é a altura, é dado por 10, que é a raiz quadrada de 100, fica fora da raiz, vezes a raiz quadrada de 3 metros. Não, centímetros, né? Unidades de medida. Então, descobrimos o h, então agora fica fácil descobrir a área do triângulo. De um triângulo. A área de um triângulo vai ser a medida da base. Base é tudo, né? 20. Vezes a altura, que é 10 raiz de 3, sobre 2. Então, aqui eu posso simplificar, né? Dá 1 e 5. Então, nós temos que a altura é 5 vezes 20, vezes a raiz de 3 centímetros ao quadrado. Essa é a área de um triângulo. Só que eu preciso da área de 6 triângulos. Então, a área de 1 ficou sem a raiz de 3. Então, vai ficar assim. Se um triângulo, né, tem área igual a 10 raiz, 100, né? 100 raiz de 3 centímetros quadrados, eu tenho 6 triângulos. 6 triângulos, né, multiplicou por 6, então vai ter 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, o volume do prisma, então, ele é dado pela medida da área da base, que é essa daqui, né? A área da base, multiplicado pela altura. Então, o volume vai ser a área da base, né? Já vimos, 100 raiz de 3 centímetros quadrados, vezes a altura que está aqui, olha, está aqui, 50 centímetros. Então, o volume vai ser 600 raiz de 3 centímetros quadrados, vezes a altura, que é 50 centímetros. Então, fazendo esse cálculo, nós temos 5 vezes 6, que é 30. Aí acrescenta esses 3 zeros, vezes a raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá? 2 mais 1 aqui. Então, dá 30.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. E essa resposta é a letra E. 30.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, agora exercício número 6. 6 agora. Ricardo é diretor de uma escola onde existem turmas de ensino médio no turno da manhã e no da noite. A pedido da Secretaria de Educação, ele organizou o quantitativo de alunos do ensino médio dos 2 turnos, por série e por faixa etária, no gráfico abaixo. Então, aqui o título, faixa etária dos alunos do ensino médio. Então, temos aqui, olha, que esse preto riscadinho é o primeiro ano do ensino médio, o cinza claro é o segundo ano e o mais escuro é o terceiro ano. Então, foi dividido aqui, olha, até 16 anos, de 16 a 18, só que em 2 partes. Essa parte aqui é o período da manhã e aqui é o período da noite. Então, faixa etária, né? Tem as faixas aqui por série, né? Mostrando as 3 séries de uma vez, né? Até 16, de 16 a 18. Então, vamos ver o que é que está sendo solicitado. De acordo com esse gráfico, quantos alunos com idade acima de 18 anos
estão matriculados no segundo ano do ensino médio nessa escola. Então, aqui fala de acima de 18 e segundo ano, não fala qual é o turno. Então, vamos verificar acima de 18 no segundo ano. Então, segundo ano, nós vamos prestar atenção no cinza claro. E acima de 18, né? Então, nós vamos misturar os dois turnos, porque só pede acima de 18 anos e ensino e segundo ano. Então, a gente verifica aqui, olha, que nessa linha aqui, nós temos os alunos de segundo ano. Então, aqui, ele vem parar aqui, olha, nesse pedacinho. Ou seja, 2 posições acima do 5. E a gente verifica que de 0 até 5 tem 5 divisões. Então, cada uma dessas divisões vale 1. Então, só aqui no turno da manhã, no segundo ano do ensino médio, acima de 18 anos, nós temos 7 alunos apenas. 5, vem até aqui, mais 2, 7. Agora, aqui, no turno, acima de 18 anos, nós temos aqui. E são 2 posições, a gente verifica aqui que são 2 posições abaixo do 35. Então, aqui nós temos 33 alunos. Então, a pergunta, né? Então, tem 33 no noturno e 7 no diurno, acima de 18 anos, no segundo ano do ensino médio. Então, nós temos aqui quantos alunos são, né? Temos 37, 33, né? 33 aqui, mais 7. Então, 33 mais 7 igual a 40. 33 mais 7. Resposta, letra A. Qual é o gráfico da função R de domínio em R, né? E contradomínio R, valores positivos, excluindo zero. Definida por 4 elevado a x mais 1. Então, qual é o gráfico que representa essa função? Onde o domínio, que é x, olha, pode ser qualquer valor real. Então, pode pegar aqui, olha, ele pode ser construído com todos os valores no eixo das abscissas. Todos. Então, pode ser o A, pode ser o B. E aqui a gente verifica que também pode ser o C. Todos eles estão dentro, né? Todo domínio igual a R. E o contradomínio, que é o Y, ele não pode ser zero. E tem que ser valores positivos, ou seja, acima do eixo das abscissas. E, novamente, todos eles estão acima do eixo das abscissas. Então, todos eles estão coerentes com o que é colocado ali na restrição, né? Domínio e contradomínio. Então, agora a gente faz uma análise. Então, se x, por exemplo, for igual a zero, olha, x pode ser qualquer valor real. Então, se x for igual a zero, ou seja, se o f de zero for igual, se o x for igual a zero, então f de zero vai ser 4 elevado a zero mais 1. Ou seja, 4 elevado a zero é 1, 1 mais 1, 2. Então, um par que nós temos aqui é que quando x for zero, o y, né, que é o f de x, tem que valer 2. E aí a gente verifica, olha, que a letra B não pode ser. Tá vendo? Quando x é igual a zero, tem um valor abaixo de 1. Não pode ser. Agora aqui, na letra A, está correto. Quando x for zero, nós temos 2. Então, a princípio, a letra A está correta. E aqui, a letra C não pode ser, olha, porque quando é zero aqui está dando 4. Agora aqui poderia ser. Quando x é igual a zero, olha, está dando 2. Aqui x igual a zero está dando 1. Então, a resposta, ou ela é a letra A ou a letra D. Então, continuando a leitura, né, nós vamos fazer o teste agora.
E quando x for igual, vamos colocar aqui a menos 1, por exemplo, olha, menos 1 aqui. Não, essa aqui não, é a letra A que a gente está vendo. E quando x for igual a menos 1 aqui. Tá? Então, quando x for igual a menos 1, nós vamos ter assim. Vou fazer aqui no quadro seguinte. Quando x for igual a menos 1, nós vamos ter f de menos 1. Que vai ser 4 elevado a menos 1 mais 1. Então, considerando o enunciado aqui. Tá vendo? Olha, 4 elevado a x, ou seja, 4 elevado a menos 1. Estamos fazendo esse teste aqui, olha. Tá? Então, 4 elevado a menos 1 mais 1. E aí, nós vamos ter 1/4, né? O negativo inverte a fração, fica 1/4 mais 1. 1/4 mais 1, tirando o MMC, dá 1 mais 4, que é igual a 5/4. 5/4 é maior que 1. Vai dar 1, alguma coisa. Então, quando x for igual a menos 1, eu tenho que o y vai valer um pouquinho mais que 1. Então, voltando aqui para o primeiro gráfico, né? A letra, essa aqui já não poderia ser, testando aqui, olha, quando x for igual a menos 1, o resultado teria que ser um pouquinho maior que 1. E aqui está mostrando que é 5. Então, não pode ser. Agora, olhando aqui na letra C, na letra D, aqui, tá vendo, olha, um pouquinho maior que 1. Quando x for igual a menos 1, olha, menos 1, tá aqui, olha, maior que 1. Olha, o menos 1, rebatendo aqui, olha, está um pouco maior que 1. Então, o que é o 5 dividido por 4? Fazendo o cálculo aqui, 5 dividido por 4, 4 vezes 1, 4, sobra 1. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 1,25. Então, na letra D, está correto, olha. Porque quando x for igual a menos 1, vou rebater ele aqui para o eixo para a gente ver. Então, coloquei aqui. Então, quando x for igual a menos 1, f de x ou y tem que dar 1,25. Olha, tá aqui, olha. X igual a 1, menos 1 e um pouquinho acima do 1. Então, a resposta é a letra D. Então, tem que fazer essa análise. Bom, espero que você tenha gostado da aula até aqui. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like. Eu vou, então, dividir essa prova em 2 partes. Então, na próxima parte, eu continuo, porque já deu meia hora de explicação, para o vídeo não ficar muito longo. Então, daqui a pouquinho a gente volta.